Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gênios da Informática. Esse é o seu curso de Microsoft Access. Na aula de hoje nós vamos dar introdução aos macros. Vamos introduzir sobre os macros. Os macros são uma forma de automatizar processos ou tarefas nas nossas consultas ou formulários, que nem os botões. Você clica no botão, te leva seja no outro formulário ou numa outra tarefa específica. Então os macros também fazem o mesmo. Para isso, vamos ver aqui no criar. Nós criamos formulários, consultas, tabelas, mas sobre formulários ainda não terminamos. Nós iremos trabalhar com formulários muitas das vezes daqui para frente. Ainda trabalharemos com formulários e relatórios. Ainda não introduzimos sobre relatórios, mas se formos a ver, temos aqui macros e códigos. Nós introduziremos nesta aula sobre macros e voltaremos para relatórios e trabalharemos com relatórios e formulários, porque no Access, para nós estilizarmos ou deixar o nosso sistema mais atraente é através dos formulários e relatórios. E os macros automatizam os processos nos nossos relatórios e macros. Por isso vamos introduzir sobre macros, porque muitas das coisas que nós podemos fazer nos formulários e relatórios, nós precisamos de macros. Então não tem como fazermos isso sem introduzir antes os macros. Então vamos no criar, clicar no criar, depois vamos clicar no macro. Nós temos esse ambiente de design ou modo de design do macro. Se formos a ver, temos aqui macro design. E nós temos aqui o mais. Esse mais significa que nós podemos adicionar operações ou ações nesse nosso macro. Por exemplo, eu quero um macro que, ao executar, abre um formulário e me dá uma mensagem de confirmação da abertura desse formulário. Então vamos clicar aqui nessa aba virada para baixo e aqui vamos escolher a opção abrir formulário. Temos aqui, temos abrir formulário. Ao escolher abrir formulário, nós temos aqui no primeiro campo onde temos que selecionar o formulário que nós queremos abrir nesse caso. Por exemplo, podemos abrir formulário 1. Temos aqui formulário 1 ou formulário cliente 1, o formulário que criamos na aula passada. Então, exibir formulário, aqui temos várias opções. Ao executar esse macro, o que nós queremos que aconteça? Temos aqui formulário, modo formulário, temos modo de design, queremos visualizar de impressão, queremos folha de dados, tabela dinâmica, gráfico dinâmico, layout, muita coisa, mas nós vamos deixar formulário mesmo. E aqui no filtro nós podemos introduzir alguns filtros, mas por enquanto não é isso que nós queremos. Então, queremos abrir o formulário ao executar esse macro. Então, até aqui está tudo bem. Janela, modo de janela, podemos abrir no modo, vamos ver as opções que nós temos. Temos modo oculto, ícone, diálogo. Diálogo é aquela janela que nós criamos, uma janela modal que não nos permite avançarmos sem ter que fechar a janela. Mas podemos deixar no modo normal. Aqui, até então, o que nós configuramos é a abertura do formulário. Nós podemos adicionar muitas ações num único macro. Podemos aqui adicionar outra ação que é, vamos ver, eu quero a ação de mensagem para que o Access me dê uma mensagem de confirmação da abertura desse meu formulário. Vamos ver aqui se temos essa opção, mas não tem como não ter. A opção de mensagem, onde é que nós temos aqui?
agrupar comentários, sim, submacro, abrir consulta, adicionar, alarme, erro, aplicar filtro, atualizar. Eu quero mensagem. Onde que está? Mensagem. Mensagem, onde que está? Não estou a conseguir localizar a opção, mas tem aqui, gente. Só não estou a conseguir encontrar. Comentário, não é comentário. Aqui, caixa de mensagem, bem aqui na minha frente, mas como é que não estava a ver? Temos aqui caixa de mensagem, então essa caixa de mensagem que nós escrevemos. Então aqui, qual é a mensagem que nós vamos escrever a mensagem? Por exemplo, bem-vindo à lista de clientes. Porque o formulário que será aberto é o formulário de clientes. Então, bem-vindo, aqui tem que ser bem-vindo. Bem-vindo à lista de clientes. E temos a opção de alarme sonoro, aquele som que ao abrir há de tirar que demonstra uma mensagem recebida ou diálogo de uma mensagem. Podemos deixar alarme sonoro. Temos aqui tipo de caixa de diálogo. Temos aqui crítico, se for uma situação crítica, se for uma situação de aviso, se for uma situação de aviso também, ou se for uma situação de informação. Nesse caso, bem-vindo à lista de clientes. É uma informação, é só apenas uma informação, só está nos informar. Aqui podemos adicionar um título, por exemplo, vamos colocar aqui boas-vindas, assim. Será o título que será exibido na nossa mensagem. Vamos aqui executar, primeiro vamos salvar esse macro. Vamos salvar macro 1, assim, vamos deixar assim mesmo. Podemos fechar. Se formos a ver, nós temos aqui o nosso macro. Temos na nossa barra de navegação o macro 1. Então, qual é o formulário que será aberto? Esse formulário aqui de clientes. Podemos primeiro clicar esse formulário, mas não é o formulário que criamos na aula passada, mas não importa muito. Temos aqui clientes 1, clientes 2, o formulário que criamos na aula passada está onde? Clientes 3, não, formulário, esse aqui, formulário 1, mas podemos deixar assim como está. Então, ao executar o nosso macro, será aberto esse formulário aqui. Esse formulário. Podemos fechar para confirmar isso. Vamos agora. E também uma mensagem de diálogo. Vamos executar. Ao clicar 2 vezes, nos abriu o formulário e temos aqui caixa de diálogo. Temos essa caixinha aqui que nós configuramos lá para a nossa mensagem. Nesse caso, nós demos um título que é boas-vindas e a mensagem que aparece nessa caixa, nesse caso, bem-vindo à lista de clientes. Temos aqui, nós podemos clicar em OK e pronto. Mas temos aqui o formulário foi aberto com uma mensagem. Desse jeito nós podemos aumentar o diálogo entre o programa ou o sistema que nós estamos a criar e o usuário que estará a manusear esse sistema nesse caso. Então, para confirmar, podemos fechar. Sempre que formos a abrir um macro, executar nesse caso,
há de aparecer ouvir um som, tirar o som. Temos aqui caixa de diálogo e o nosso formulário foi aberto. Mas nós, não é só isso, ainda podemos editar esse formulário, modo de design, esse macro, não formulário, podemos editar. Por exemplo, eu quero que abra outro formulário. Vamos vir aqui, em vez de formulário cliente, vamos aqui escolher formulário 1. Onde que está? Formulário 1. Esse formulário que é a lista de clientes. Podemos escolher aqui e executar o nosso macro. Você deve salvar primeiro, sim, vamos salvar. Se formos a ver, abriu outro formulário. Mas por quê? Porque eu modifiquei lá que eu não queria mais esse formulário, mas sim esse outro formulário aqui. E nos abriu, temos aqui caixa de diálogo e o formulário. Então, desse jeito, nós podemos criar macros para automatização de processos ou tarefas no nosso sistema. E ainda veremos mais sobre o formulário, porque há muita coisa que nós podemos fazer com formulários e macros. Então, deixa aí o seu like se gostou do vídeo. Deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Até na próxima aula.